A paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leite. Estaremos tratando sobre os dons do Espírito Santo, mas eu achei importante recapitularmos algumas informações importantes sobre a atuação do Espírito Santo no homem, porque é essencial nós conhecermos essa participação do Espírito Santo no processo de restauração do homem. Nós lemos ali anteriormente que o Espírito Santo, antes de chegar em uma pessoa se converter, ele passa por um processo, né? Há todo um processo do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E um primeiro grande processo do Espírito Santo é o processo de convencimento. É ele atuar na consciência do homem com relação à sua situação. E Jesus destacou que esse convencimento são três áreas: convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. E com relação ao convencimento do pecado, é extremamente importante porque o homem, morto em seus delitos e pecados, muitas vezes ele está insensível ao que ele está praticando. Então é necessário o Espírito Santo atuar lá no profundo da sua consciência para despertar nesse homem algumas verdades anunciadas na palavra de Deus. Um dos pecados mais sérios, e esse nós vamos chamar de pecado máter, né? É o pecado da incredulidade, em que o Espírito Santo tem que mostrar e que a pessoa não tem, apesar de muitas vezes falar do nome de Deus, falar que acredita em Deus, a sua vida prova que na verdade ele é um incrédulo e não toma atuação ou uma posição necessária. Então o Espírito Santo vai procurar trazer o convencimento do pecado da incredulidade. Ele é chamado de pecado máter, né? Pecado mãe. Com ele, todos os pecados têm legalidade para trabalhar. E sem ele, todos os pecados também agora vão ser tirados da vida daquele pecador, porque através do convencimento do Espírito Santo, a sua mente é aberta para que ele possa estar apto para receber as bênçãos de Deus. Uma coisa muito importante é a segunda obra, quando o Espírito Santo convence e que o pecador chega ao ponto agora de se render a Cristo, o Espírito Santo agora vai atuar de uma seguinte forma, de uma segunda forma, que é a obra de regeneração. Na verdade, regeneração quer dizer gerar de novo. É aquilo que Jesus falou: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem promove esse novo nascimento é o Espírito Santo. Um homem gera outro homem, que também é pecador como ele. E Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o homem ele tem que nascer agora de um novo processo, que não seja esses processos naturais. E quem é que vai fazer esse novo nascimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai gerar uma nova criatura no homem. Essa obra de regeneração faz, né, com que ao homem seja concedido o poder para ser salvo. E ali, naquele momento, ele é concedido o Espírito Santo para aquela pessoa, que dá essa capacitação para que ele seja um salvo, um filho de Deus. Ele herda a natureza de Deus, santa e pura em sua nova natureza. Por isso, ali que nós vimos Paulo em 2 Coríntios 5,17, deixando bem claro: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E um outro processo muito importante em que o Espírito Santo vai atuar na vida da pessoa, depois dessa pessoa convencida, depois dela regenerada, agora ele vai passar pelo processo de santificação. É um processo contínuo que vai durar toda a vida da pessoa. Apesar da pessoa ter sido regenerada, ela ainda não é perfeita. Esse homem e essa mulher, ele vai passar por processos no decorrer da sua vida que vai aperfeiçoar a salvação na sua vida. Na santificação, o Espírito Santo continua a atuar na vida do crente, a fim de que ele possa vencer os três grandes inimigos que nós sabemos: o mundo, a carne e o diabo. Mas também ele irá vencer e deve vencer as seduções do pecado e as tendências e hábitos que devem ser corrigidos. Na santificação, o Espírito opera de forma progressiva e a alma é renovada gradualmente. E, por último, agora nesse processo, nós temos agora a atuação do Espírito Santo concedendo revestimento. O revestimento de poder é algo que o Espírito Santo concede para que o crente
E eu digo o crente, esse revestimento ele não é para uma classe de crentes, para obreiros, pregadores, missionários. O revestimento é concedido ao crente, né? Dando-lhe um poder para ele realizar um ministério eficiente, conforme Atos nos diz ali em 1:8, né, em que recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Então vocês vão ser testemunhas, os vários lugares lá que o próprio Jesus classificou. Esse poder, né, dá uma capacitação de uma ação sobrenatural na vida do crente para que ele possa realizar coisas sobrenaturais. Né? Um crente que até então, antes da sua conversão, era um homem comum, agora a sua mão que foi santificado, ele pode impor sobre um enfermo, e ali pode ter a cura do enfermo, pode ter uma ressurreição de um morto, né? E vários outros dons que o Espírito Santo vai dar uma capacidade sobrenatural para que seja realizada através daquele crente. Vejamos bem que esse dom, essa capacitação de poder, é diferente do primeiro momento em que ele recebeu o Espírito Santo para a regeneração. O Espírito Santo, quando entra na vida de um homem para regenerar, está dando poder para ele ser salvo. O revestimento do poder do Espírito Santo dá a esse crente poder para servir a Deus, para que o seu ministério seja tão frutífero como foi de Jesus Cristo. Então, nós vemos uma coisa muito importante, que é comum pessoas que estão em comunhão com Cristo, são salvos, servem a Deus, mas carecem do revestimento especial do Espírito Santo. O livro de Atos registra várias ocasiões em que pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo pela imposição de mão dos apóstolos. Os apóstolos chegavam, ministravam a palavra de Deus e por fim iriam orar por aqueles crentes, e ali que naquele momento eles recebiam o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas. Então, ainda dentro do contexto dos dons do Espírito Santo, nós já vimos atrás, então, que nós temos o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é concedido ao crente que se converteu, e vai lhe dar o poder de ser salvo. Vai gerar nele uma nova criatura, e aí ele vai ser um filho de Deus. Os dons do Espírito Santo, nós já vimos que são capacitações para o exercício do ministério do cristão. E nós vimos aí que os dons do Espírito Santo na Bíblia são classificados de acordo com as seguintes terminologias. Nós vamos ver aí 3 grupos de terminologias e 3 grupos também de dons. Não esquecendo que, com relação a dons na vida de um homem, do servo de Deus, os dons não vão se resumir a esses 9 dons. Nós vamos ter os dons ministeriais, dons de socorro e vários outros dons relacionados nas epístolas de Paulo, mas hoje nós vamos nos ater a alguns dons específicos. Primeiro, vamos ver aqui a terminologia ou as terminologias que são empregadas com relação aos dons. A primeira que nós temos aí são carismata, né? Que é uma variedade de dons concedidos pelo Espírito Santo. Temos os dons diaconai, né? A expressão diaconai, que são dons de serviço, que também são concedidos pelo Espírito Santo. E temos a expressão energemata, que é variedade do poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. São expressões que todas elas tratam do emprego dos dons da parte de Deus na vida do homem. E hoje nós vamos aqui entrar num pequeno estudo sobre os dons espirituais, as classificações de 9 dons carismáticos, sobrenaturais. Esses dons são classificados em 3 grandes grupos. Aqueles que concedem poder para saber naturalmente, que é a palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Temos o segundo grupo, que são aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente. Temos o dom da fé, dom de milagres e dom de curas. E por fim, temos aquele grupo, né, daqueles que concedem poder para falar sobrenaturalmente. E aí nós temos o dom de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecias. Logo a seguir, então, nós estaremos discutindo como funciona cada um desse grupo de dons.
Vamos agora ao estudo do nosso primeiro grupo, né, dos dons que são capacidades de dar poder para saber sobrenaturalmente. E o primeiro deles será a palavra de sabedoria. Esse dom se refere ao pronunciamento ou declaração de sabedoria. Ela pode, por exemplo, ser aplicada na interpretação de sonhos. Quem não se lembra ali do nosso querido irmão Daniel, que tinha ali a obrigação, né, foi imposta, né, vamos supor, essa obrigação, senão ele morria, de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor exigia que se revelasse o sonho e a interpretação do sonho. E ali somente Deus poderia fazer isso. E Daniel o fez porque ele foi dotado desse dom, dessa palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria também se refere a conselhos sábios, esclarecer significados, conhecimentos e habilidades na defesa da causa de Cristo e no ensino da palavra. E também habilidade santa no trato de pessoas. Nós vemos então uma coisa muito importante, que há um leque de operações dentro do contexto da palavra de sabedoria. Tem um fator eminentemente sobrenatural, que é interpretação de sonhos, mas também tem aquele item que é sobrenatural, porque é uma sabedoria que vem do alto, que capacita a pessoa a saber se relacionar, orientar de forma sábia, trazendo ali onde não há consenso, uma solução que pacifique aquela situação. É extremamente importante que nós sejamos cercados de homens e mulheres sábios, que nos orientem sabiamente nos caminhos do Senhor, sobre atitudes, comportamentos e padrões que a igreja deve adotar com relação ao seu procedimento. Temos agora o segundo dom dentro desse contexto, que é a palavra de ciência. Ela é um pronunciamento ou declaração de fatos inspirados de forma sobrenatural. Ele é o conhecimento mais perfeito e profundo da vida cristã e das verdades divinas. Além disso, esse dom permite o conhecimento de fatos ocultos e desconhecidos dos demais. Então vamos ver aí algumas coisas sobre essa palavra da ciência, que é trazer à luz uma coisa que humanamente foge das nossas percepções e entendimento. Ela traz à luz explicações sobre a palavra de Deus, está muito ligada aí ao dom de mestre, né, que é um dom ministerial, porque ela traz à luz, ela esclarece, né, aquilo que para nós o significado não é tão claro, mas o esclarecimento é de forma tão brilhante que nós somos convencidos acerca daquela vontade. Ela é extremamente importante para a igreja, mas não esquecer também que a palavra do conhecimento tem aquela sua dotação sobrenatural, que é trazer ao conhecimento aquilo que se está oculto. E nós vamos ver o dom de discernimento de espírito, que não necessariamente está ligado à palavra da ciência, porque a palavra ciência traz verdades ocultas de Deus para os homens, mas também muitas vezes fatos ocultos. Nós temos aqui algumas situações, por exemplo, o caso de Ananias e Safira. Quando eles foram oferecer a sua oferta no capítulo 5 de Atos, eles haviam vendido a casa por um determinado valor, mas declararam para Pedro que tinha sido outro valor. Ninguém havia falado nada para Pedro, mas assim que eles comentaram, Pedro deixou claro: por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Não era necessário vocês falarem essa mentira. E então nós temos também no caso ali de Samuel, no Antigo Testamento, né, com Saul, que Saul teve aquele encontro com Samuel, ele ia ser consagrado rei de Israel, nem ele sabia disso, mas Deus mandou Saul buscar, né, Deus criou uma situação em que as jumentas do seu pai fossem desaparecidas para que eles fossem buscá-lo, e nesse caminho encontraram com Samuel. Foi a situação que Deus criou para fazer com que se encontrasse Samuel e Saul. E naquele contexto ali, Samuel passou o recado de Deus para Saul e disse: olha, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Então a palavra do conhecimento também tem só não revelação ou trazer à luz esclarecimento sobre a palavra de Deus, mas também trazer à luz fatos e situações que estão ocultas dos homens, mas que, como Deus sabe, Deus notifica a quem é portador daquele dom. É um dom extremamente importante para a igreja. E temos aí dentro desse grupo o terceiro dom, que é o discernimento de espíritos.
Esse dom permite o conhecimento sobre a fonte, a origem, qual que é a influência que está operando na vida de outra pessoa. Como exemplo, aí nós temos o caso de Paulo, né, e aquela menina que tinha um espírito de adivinhação no livro de Atos, em que ela falava verdades. Olha, esses homens aí são homens de Deus, eles estão pregando o evangelho da salvação. Aparentemente, né, isso estava tudo certo. Mas Paulo sabia que o espírito que estava operando naquela moça, na verdade, não tinha por propósito exaltar a verdade de Deus. Como ela é adivinha, isso ia fortalecer a sua posição de adivinha. E o Espírito de Deus revelou para Paulo quem era a influência na vida daquela moça. Paulo expulsou aquele espírito. E para a igreja é extremamente importante. Pessoas vêm camufladas dentro da igreja com outros interesses e com manifestações semelhantes, às vezes até falando língua estranha ou fazendo toda uma gesticulação como se fosse um crente normal na igreja. Mas esse dom de discernimento vai discernir por que aquela pessoa está agindo e qual é o espírito que está operando na vida daquela pessoa. Um espírito demoníaco, um espírito de engano, ou é apenas uma pessoa mesmo, né? Nós já vimos casos de pessoas se fazerem de endemoniadas, quando na verdade não havia demônio nenhum. E ali o discernimento de espíritos faz trazer à luz o que está operando na vida daquela pessoa. São 3 dons muito importantes para a igreja. Temos agora um segundo grupo muitíssimo importante para a igreja. São dons espetaculares, importantíssimos para o ministério da igreja. E vamos ver agora que são os dons para agir sobrenaturalmente. O primeiro dele é o dom da fé. E antes de entrarmos com mais afinco dentro do estudo sobre o dom da fé, nós temos que lembrar que com relação à fé, nós temos o dom da fé e a fé como um dom. É uma pequena diferença entre os dois, mas que essas diferenças são muito importantes de serem esclarecidas. A fé como um dom, nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, vem de Deus. É um dom de Deus. Então nós vemos ali que essa fé é um dom de Deus. Deus trabalha no coração daquela pessoa para que ela receba e reconheça as verdades do Evangelho, reconheça Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus. Esse é o dom da fé, que capacita a pessoa a entrar num estreito relacionamento com Deus por meio da fé em Jesus. Agora, a fé como um dom, ela é dada para um salvo. Enquanto o dom da fé é dado para o perdido pecador, para que ele receba Cristo como Salvador e seja salvo, agora a fé, o dom da fé é dado para o salvo, para o exercício do seu ministério. E com esse dom é que abre portas para que essa pessoa, com ousadia e capacidade sobrenatural da parte de Deus, ele possa realizar obras, né, que normalmente um homem natural não pode realizar. Mas essa pessoa tem um espírito de ousadia para fazer com que eventos aconteçam quando ele ora, quando ele fala, quando ele profere alguma coisa, né? Então nós vemos aí que através desse dom é que vai acontecer, por exemplo, curas, milagres e maravilhas. Dentro desse contexto nós temos então o dom da fé e temos agora o dom de operação de milagres. É claro que ele vai estar relacionado com fé. Ninguém pode operar milagres se ele não tiver fé que Deus possa fazer aquilo. O dom de milagres, literalmente, obras de poder, né? Os evangelhos e o livro de Atos relatam inúmeros milagres operados pelos discípulos de Cristo. Por que eu fiz questão de colocar os discípulos de Cristo e não apóstolos apenas? Porque, graças a Deus, como já vimos falado anteriormente, os dons espirituais estão disponíveis para a igreja. Qualquer crente pode ser capacitado por Deus através de um dom desse. E isso é importante. Nós vemos ali o nosso querido diácono, né?
operando maravilhas, Estevão, depois nós vamos ver Filipe, o evangelista, nós vamos ver outras pessoas ali sendo usadas por Deus para a operação de milagres e maravilhas. Então, é um dom que está disponível para qualquer crente. E temos aí no contexto, são muito interligados o dom da fé, o dom de milagres e o dom de cura, que é um milagre, né? Mas é claro que o dom de cura difere de milagres porque ele é um dom direcionado para a cura. O de milagres são várias outras manifestações que podem acontecer na igreja. Vamos supor que em uma determinada cidade não chova, mas ali Deus usa o crente para, olha, a partir de hoje, em nome de Jesus, descerá chuva sobre esse lugar. Então, são palavras proferidas no contexto do dom de milagres que traz o acontecimento daquele evento. Já o dom de curas ele é específico, porque os milagres são voltados para curas, e a palavra também está no plural. Então isso quer dizer que essa pessoa tem uma capacitação de Deus para que ele possa orar para pessoas nas suas mais diversas dificuldades no tocante à saúde. E ali, pela imposição de mãos, aquelas pessoas podem ser curadas. Esses poderes estão disponíveis na vida da igreja. E agora nós vamos ao nosso terceiro grupo, né? O grupo agora do poder para falar sobrenaturalmente. Temos aí o dom de línguas, interpretação de línguas e o dom de profecias. Vamos falar primeiro sobre o dom de profecia, que é uma expressão vocal inspirada pelo Espírito Santo ou recebida por meio de um sonho, visão ou pela palavra do Senhor. Ele difere da pregação comum, porque na pregação comum, na verdade, quem está pregando a palavra de Deus, de certa forma, ele é um profeta de Deus, porque ele está trazendo uma mensagem de Deus para o povo, para uma nação. Mas ele difere, esse dom de profecia difere dessa pregação, porque o dom da profecia, ela não é fruto de estudo, ela ocorre de maneira espontânea, numa determinada hora, num determinado lugar e num determinado contexto em que Deus quer falar com aquela pessoa, aquele grupo de pessoas. Ela também difere, o dom de profecia, ela difere em relação, quem tem um dom de profecias hoje no Novo Testamento é diferente de quem era profeta do Antigo Testamento. E nós temos aí algumas razões que o diferenciam, né? A primeira coisa, com relação ao do Novo Testamento, a inspiração do dom de profecia não constitui profeta ou seu possuidor. Ou seja, uma pessoa não pode se classificar de profeta no mesmo nível de um profeta do Antigo Testamento. Isso porque o profeta do Antigo Testamento, ele foi constituído por Deus para trazer uma mensagem cuja mensagem deveria ser registrada. E por causa disso, ela passou a compor o cânon das Escrituras. As profecias de Jeremias, Ezequiel e muitos outros, né, foram devidamente registradas e passaram a compor as Escrituras sagradas. Já a profecia do Novo Testamento não tem autorização para que sejam incluídos no contexto das Escrituras sagradas. O profeta do Antigo Testamento, as suas profecias não podem ser julgadas. Hoje elas devem ser analisadas e nós devemos buscar aprendizado, não algo que se questionar ou julgar, enquanto no Novo Testamento o portador do dom de profecias e as profecias podem ser julgadas, se aquela profecia está no contexto das orientações da Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante, essa diferenciação, porque uma das características dos últimos dias é que o Senhor disse que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, pessoas que trazem, né, que dizem ser portador de uma nova mensagem que não está nas Escrituras e que essa nova mensagem deve ser reconhecida como uma nova palavra de Deus. Temos também agora o dom de línguas, variedade de línguas, né? Que é a capacidade de falar uma língua nunca aprendida, concedida pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui uma coisa muito importante, porque esse dom de línguas ele é contestado no dia de hoje. Nós temos dentro do cristianismo grupos que não reconhecem a validade e a atualidade desse dom.
Primeiro, porque quando nós observamos lá no livro de Atos, capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, eles falavam línguas humanas. Naquele contexto nós vimos aí que havia representantes de várias nações que estavam, e quando o povo de Israel ali, aquele grupo de 120 crentes foram batizados com o Espírito Santo, eles falavam línguas inteligíveis para vários membros de várias nações que estavam ali. Então, para muitas pessoas, o dom de línguas não é nada mais do que falar uma língua humana, mas isso não é verdade. A Bíblia deixa claro que tudo que Deus faz tem um propósito. No caso de Atos capítulo 2, o propósito de Deus era chamar a atenção de todos ali para o que estava acontecendo. Um fato sobrenatural que estava acontecendo, porque depois das línguas estranhas veio, então, chamou a atenção de todos, veio a pregação do Evangelho, a qual 3.000 pessoas se converteram. Mas falar línguas é apenas falar uma língua estrangeira? Nós sabemos que não. A orientação de Paulo no capítulo 14 deixa muito claro que quem fala línguas não fala a homens, fala somente a Deus que o entende. Ainda que no caso particular do capítulo 2, o propósito foi Deus permitir que as línguas estranhas fossem inteligíveis, esse não é o propósito essencial das línguas estranhas. É fazer com que aquela pessoa que está falando línguas, e Paulo fala muito isso aí, a pessoa que está falando línguas, ainda que às vezes ele mesmo não entenda, mas no decorrer em que ele está falando, o seu espírito está sendo edificado. E justamente também porque a língua do Espírito Santo, o Espírito Santo ele está falando diretamente com Deus. Então a natureza das línguas estranhas é a capacidade de falar uma língua divina que só Deus conhece, nem os anjos sabem discernir, a não ser que Deus o permita, que permite-nos falar com Deus. De certa forma, ele é um dom bom, porque traz edificação para quem fala, mas ele é um dom incompleto, porque quem ouve não entende. Por isso, nós vamos ter agora o segundo dom em complemento ao dom de línguas, que é o dom de interpretação de línguas. Esse dom é extremamente importante, que ele faz com que todo mundo que está escutando aquela língua estranha, como ela não é uma língua estrangeira, é uma língua divina, ninguém vai entender, a não ser que o próprio Deus abra o entendimento das pessoas. E Deus faz isso, trazendo o entendimento daquela língua que a outra pessoa está falando, fazendo com que uma outra pessoa tenha um dom de interpretação de línguas. Então, ele é um dom complementar e extremamente importante para a igreja. E ele equivale ao dom de profecia, porque, de certa forma, ele está trazendo de forma inteligível uma expressão da vontade de Deus para a igreja que ali está reunida. São 3 dons sobrenaturais extremamente importantes para a igreja. E assim como nós acabamos de tratar sobre a realidade dos dons espirituais disponíveis para a igreja, dons sobrenaturais, que capacita a um crente comum, não ser mais um crente comum, mas se tornar uma pessoa que tenha capacidades sobrenaturais. E exatamente com relação a essas novas capacidades que esse crente recebeu, que nós vamos tratar da regulamentação desses dons. Enquanto no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo, ele explica sobre a diversidade dos dons ali no capítulo 12, no capítulo 14 ele vai tratar sobre como esses dons devem ser administrados de tal forma a trazer edificação. Isso mesmo, edificação, porque no contexto da igreja de Coríntios eles tinham todos esses dons, mas eles estavam sendo usados de uma forma em que estava trazendo confusão, porque como ele é um dom sobrenatural, o seu possuidor muitas vezes não sabia em que contexto que ele devia ser usado ou como ele deveria ser usado. Será que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele pode se controlar? Alguém pode ter a ousadia de pedir que ele se cale? Será que uma pessoa que tem um dom da profecia, ele pode falar aquela mensagem que recebeu no mesmo momento que ele recebeu? Ou há situações em que ele pode segurar aquela revelação profética e passar depois? É sobre isso que nós iremos tratar nesse momento. A primeira coisa que nós temos que ver, aprender com o apóstolo Paulo, que esses dons ele tem um valor proporcional.
A igreja de Corinto estava dando uma ênfase muito grande ao falar línguas estranhas, e ela tem realmente as línguas estranhas, como nós falamos, quem fala edifica-se a si mesmo. Mas já lembramos que quem fala em línguas, quem está escutando não entende. Então, dependendo do contexto, ela não traz tanta edificação. Então, Paulo traz à luz, então, que o dom de interpretação de línguas e a profecia eram necessários para que o povo pudesse ter, então, um conhecimento inteligente do que estava ocorrendo. Outra coisa muito importante, os dons, o propósito da concessão de dons é promover a edificação, encorajar os crentes e, com base nisso, trazer novas conversões. Sabedoria é um dos requisitos para a administração do dom. Usar o senso comum para empregar os dons de forma sábia. Paulo diz que se há várias pessoas falando línguas, né, e tem uma pessoa falando profecia, já que ninguém entende a língua, Paulo diz que quem fala em línguas silencie para que a igreja possa escutar a profecia que é inteligível aos ouvidos de todos. Então há esse bom senso, essa sabedoria. No momento, no decorrer de uma pregação, né, a igreja se enche do gozo pelo que está sendo pregado e ali transborda em línguas. Mas não pode esquecer que está havendo a pregação da palavra de Deus. É necessário, então, que os ouvintes ali se controlem, porque quando o Espírito Santo ele se manifesta na vida de um cristão, ele não faz com que o cristão entre em transe. O cristão ele não fica alheio ao que está acontecendo, ele está completamente ali, ciente de tudo que está acontecendo, então ele pode usar a sabedoria para refrear, né? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Outra coisa, a ordem, é necessário ordem no culto, já que o Espírito Santo não inspira aquilo que seja desordenado e vergonhoso, trazendo confusão e espanto em lugar de edificação. É muito comum nós vemos aí os que são contrários, né, ao pentecostalismo, expondo vídeos que realmente esses vídeos trazem uma certa vergonha, um certo constrangimento para nós que somos pentecostais, pela forma com que as pessoas estão ali atuando na manifestação desse dom. Estaremos tratando isso logo mais na frente. Os dons espirituais, dentro do contexto da igreja e no contexto da sua manifestação, é suscetível ao ensino. Paulo exigiu o uso do dom no valor proporcional com a sabedoria, com o autodomínio e com a ordem. Devemos ser dada a expansão às manifestações do Espírito. Paulo diz, não proibais de falar línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Ou seja, os dons podem e devem ser controlados para um fim útil. Controlados para um fim útil. Não quer dizer que nós vamos manipular esse dom ou que quem está dirigindo um culto manipule o dom nas vidas das pessoas. Esse dom, ele pode ser controlado para um fim útil. Devemos diferenciar entre manifestações e reações. E ali o autor ele citou a questão do choque elétrico, né? Que quando uma pessoa leva o choque, várias pessoas, cada uma vai reagir de uma forma àquela manifestação do choque elétrico, né? E ninguém pode dizer por que você pulou, por que você gritou, é uma manifestação natural. E é nessa forma também que nós devemos diferenciar a operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Vamos supor, a pessoa se encheu naquele momento da presença do Espírito Santo. Ali foi a operação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Outra coisa é a reação daquela pessoa, é essa manifestação da pessoa. É isso que tem trazido certa confusão. Assim como no choque elétrico, muitas vezes nós não podemos determinar. Quando a pessoa leva um choque, você não pode gritar, você não pode pular, não pode fazer nada disso. Cada pessoa irá reagir de uma maneira. Da mesma forma, o ser humano, cada pessoa, muitas vezes, sob a influência do Espírito Santo, uma forte manifestação, ele vai reagir de forma diferenciada. E é isso que muitas vezes tem trazido um certo escândalo, porque nessas manifestações, nessas reações, comportamentos e atitudes têm trazido um certo constrangimento.
É nesse decorrer que entra a questão do regulamento dos dons, a necessidade de um ensino de como é que a pessoa deve, de uma certa forma, agir e reagir diante dessa manifestação. Porque já dissemos que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não entra em transe, ao diferente do que ocorre numa manifestação maligna, né, em que a pessoa não sabe o que está acontecendo. Com relação à manifestação do Espírito Santo, a pessoa sabe. Ninguém perde o controle, ninguém perde a ciência do que está acontecendo à sua volta, e por causa disso, ela pode ser ensinada, ela pode ter o seu comportamento, a sua reação estruturada de forma a se adequar, para que não haja nada de constrangedor no contexto do culto e até no contexto para os descrentes. Seria muito importante, né, e eu não poderia deixar de comentar, sobre um fato triste no decorrer da história da igreja. A igreja, ela cresceu e ela nasceu sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo e as suas manifestações, mas nós já vimos que no decorrer da sua existência a igreja trocou tanto a direção do Espírito Santo como os seus dons por outra forma de se expressar. E isso chegou até nos dias de hoje. E a observação que eu deixo é que muitos segmentos evangélicos e muitos crentes que já foram pentecostais têm abandonado ou preferem abrir mão de incentivar a busca pelos dons espirituais justamente pelo receio de que haja transtornos, exageros diante da manifestação do Espírito Santo. E o que muitos deles chamam isso de meninice. Ou seja, para que não haja na minha igreja, ou eu não gosto de determinadas reações quando a pessoa se diz cheia, as pessoas então preferem então sufocar essas manifestações, ou até proibir, né, que pessoas busquem os dons espirituais, busquem, né, essas manifestações do Espírito Santo, falar línguas estranhas, a profecia e tudo aquilo, justamente porque traz um pouco de dor de cabeça em administrar. Todo líder, ele deve saber que ele foi colocado por Deus para administrar a sua igreja. Ele tem que ter coragem, ousadia, sensibilidade para poder fazer o que Cristo faria. Aquilo que Cristo o comissionou para fazer, que é tirar todas as distorções para encaminhar a igreja no bom progresso do Evangelho. Não apenas proibir o uso dos dons espirituais, porque esses dons podem lhe trazer dor de cabeça. O que é mais triste é que quando o segmento cristão descarta a busca dos dons espirituais, estão, na verdade, desprezando as ferramentas que o Senhor, em sua sabedoria, quer dotar a sua igreja para o eficaz combate da fé e para ganhar almas. Esse desprezo nada mais é do que a indisposição da liderança em ter trabalho, em doutrinar e conduzir o rebanho para o correto uso dos dons. Eu já tive conhecimento com pessoas que informou que nós não precisamos desse dom. Então ele está se colocando numa posição acima de Deus, enquanto o próprio Deus, o próprio Jesus estabeleceu que quando a sua igreja fosse criada, ele ia dotar a sua igreja de ferramentas sobrenaturais para que houvesse tantos sinais e maravilhas nos dias de Jesus e isso acompanhasse a igreja no decorrer da sua história, atraindo homens e mulheres, enchendo homens e mulheres de experiências profundas com Deus. Esse grupo se acha que é desprezível tudo isso. Nós não precisamos desse dom. É muito triste. E com certeza o Senhor cobrará daqueles que desprezam a sabedoria de Deus. O que ocorre é que as operações dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, são biblicamente descritas como manifestações do Espírito. Mas muitas ações dos fiéis são, em geral, chamadas manifestações ou reações. Mas o que ocorre, na verdade, como nós já falamos anteriormente, são reações àquelas manifestações. E como, durante essas manifestações, durante aquele processo em que o Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa, não torna uma pessoa desapercebida do que está acontecendo, ele não entra em transe, é possível o ensino para corrigir distorções.
o conhecimento dessa distinção entre a manifestação e a reação da pessoa e a ação do Espírito Santo na vida da pessoa vai fazer com que tudo seja direcionado de uma maneira que traga edificação. É injusto criticar a extravagância de um novo convertido, como criticar também a queda de uma criança. O novo convertido que recebeu aquele dom espiritual, ele ainda não sabe administrar com toda a inteligência e sabedoria possível. É sempre exercitando que nós vamos aprender. Da mesma forma que uma criança, quando cai, ninguém pode criticar aquela criança. Ela está em aprendizagem. Então é necessário que Paulo diz para que essas manifestações, o falar língua, as manifestações dos dons, não sejam proibidas dentro da igreja, mas faça-se com decência e com ordem. Concluímos então com relação a essa legislação sobre os dons, da seguinte forma. Primeiro, no tocante ao uso dos dons espirituais, Paulo exigiu que o uso do dom fosse no valor proporcional, com sabedoria, autodomínio e ordem, tendo sempre como finalidade o uso do dom visando a edificação da igreja. E assim concluindo que deve-se dar expansão às manifestações do Espírito Santo, sabendo-se, contudo, que podem e devem ser controladas para um fim útil. Tomando, por exemplo, nós vamos ver aqui algumas orientações de Paulo com relação ao exercício desses dons. Nós temos lá em 1 Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Paulo está estimulando a busca desse dom tão importante para a igreja. Em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz: não apagueis o espírito. Não é por você não concordar, ou por você achar que dá trabalho, ou por você que há muita extravagância num determinado comportamento de uma determinada pessoa, ou porque você não gosta de barulho, você quer um culto silencioso, totalmente reflexível, que você possa desprezar o conselho das Escrituras, apagando o Espírito Santo e a sua manifestação. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo diz: portanto, procurai com zelos os melhores dons, daqueles 9 que ele havia listado. E nós temos aí agora, 1 Coríntios 14, 39 e 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar línguas, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Segunda conclusão é que não há absolutamente nenhuma indicação nos ensinos dos apóstolos que os dons classificados anteriormente, nesses 12 dons, esses 9 dons espirituais, seriam de uso exclusivo da igreja primitiva. Porque uma das razões que muitos desprezam, não aceitam esses dons espirituais na sua igreja, é que eles argumentam que esses dons eram só para a igreja primitiva, era o início da igreja de forma espetacular. E eles usam um artifício lá de que Paulo diz que quando ele era menino, falava como um menino, e que esses dons faziam parte da infância da igreja. E isso não é verdade. Esses dons não foram concedidos somente para atrair para que a igreja fosse inaugurada de forma espetacular. Ele é uma ferramenta indispensável para a igreja em todas as suas dispensações. Os dons de línguas trazem edificação para a pessoa que fala, o dom de interpretação traz edificação para os que ouvem, o dom de profecia é um grande sinal para os que creem e para os que não creem. Os dons de maravilhas, o dom de cura, todos esses dons o Senhor colocou disponível para a igreja até que ele volte. São ferramentas que fazem parte da construção, já que a igreja está sendo edificada como edifício, construída. O Senhor deu ferramentas maravilhosas para essa construção. E se todas as igrejas usarem essas ferramentas, tantas dificuldades que têm surgido no processo de evangelização no mundo vão cair por terra, por estarmos usando as ferramentas apropriadas. E nós agora iremos para a nossa conclusão com uma seguinte recomendação que daremos a seguir. Quais seriam os requisitos para o recebimento dos dons espirituais?
Sabemos que Deus, em sua soberania, pode conceder os dons até mesmo sem a pessoa pedir. Mas, de uma maneira geral, o Senhor age em cooperação com o homem, que pode demonstrar anseios pelos dons ou não. Então, nós vemos uma primeira coisa. Paulo recomenda que busquemos os dons espirituais e, de certa forma, Paulo até direciona, olha, procurem o dom de profecia. Nós sabemos que são 9 dons, né? Temos o dom da fé, dom de milagres, dom de operação de maravilhas. Nós temos vários dons ali disponíveis e Paulo procura direcionar para o dom de profecia, porque Paulo está interessado a direcionar a igreja para algo que lhe traga edificação de uma forma inteligível. O dom da profecia é isso. Ele percebeu que a igreja de Coríntios é muito voltada, né, para o emocionalismo, para o espetacularismo, né? E ele direciona então, mas isso não quer dizer que não devemos buscar os dons que estão disponíveis para a igreja, os demais dons também. E uma coisa que ficou clara é que muitas vezes eu posso estar buscando um dom e recebo outro. Porque a Bíblia diz que quem dá esses dons para a igreja é o Espírito Santo segundo a sua vontade. O Espírito Santo sabe as necessidades da sua igreja. Então, apesar de às vezes eu ter interesse num dom, eu posso receber outro, porque o Espírito Santo achou importante que eu recebesse aquele outro dom. E para que eu receba esse dom, algumas orientações que ele fala. Primeiro, rendição incondicional à vontade de Deus. Atitude em não exigir apenas aquele determinado dom, mas colocar-se em sujeição e à disposição do Espírito, né? Declarando que o Espírito Santo é soberano para me dar o dom que ele julga necessário me usar para a edificação da igreja. Segunda coisa importante é uma ambição santa. E essa ambição está na palavra de Deus. Procurai com zelo os dons espirituais. Está disponível para a igreja, trará crescimento para a igreja, traz edificação para a igreja e é a vontade de Deus. Então, essa ambição de andar de uma forma diferenciada e buscar o que muitos não têm, deve fazer parte do meu desejo, do meu coração. Essa ambição, ela é muito importante. É uma ambição voltada para a vontade de Deus, para ver o crescimento do reino de Deus. Terceiro, um desejo ardente, expresso por meio de oração e submissão. Isso nós dizemos porque há muitas pessoas que querem a busca desses dons, mas é necessário, né, que essa pessoa esteja em oração. Ele é um dom espiritual, ele é algo que vem do céu. Então essa pessoa, ela tem que dedicar parte do seu tempo e buscar em jejum e oração. Era assim que os apóstolos faziam. Quantas noites Jesus, para que seu ministério fosse eficiente, Jesus passava vigílias e vigílias em oração e intercessão. Pedro deixou claro que ele também tinha a oração como parte da sua vida. Então é importante que aqueles que almejam coisas espirituais se dediquem a atividades, em exercícios espirituais, jejum e a consagração. E um outro elemento importante, né, que é a fé. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus. Ou seja, você quer os dons espirituais, mas você não vai ficar trancado num quarto até que o receba. Você já foi salvo, você tem uma vida santa e você tem um alvo em andar com Deus. Você sente que aquela ferramenta é indispensável. Mas enquanto você não a recebe, isso não quer dizer que você deve estar parado. Uma boa maneira de receber os dons espirituais é estar na obra de Deus e não aguardar de maneira passiva, esperando que o dom venha do céu. E nós temos também a aquiescência. Esses são requisitos importantes para aqueles que desejam receber os dons espirituais. Nós temos aqui que, como representante de Cristo na terra, a ele, ao Espírito Santo, cabe o papel de administrar a igreja até a volta de Jesus Cristo, promovendo a edificação do corpo de Cristo. No primeiro século da igreja primitiva, havia o forte senso de se buscar a direção do Espírito Santo em todos os aspectos da vida da igreja, seja na pregação, no testemunho, na administração, na oração, no canto, na adoração. Em tudo, a igreja dava total liberdade para que o Espírito Santo direcionasse.
Entretanto, durante o segundo e terceiro século, nós vamos verificar uma acentuada decadência espiritual, constatando-se o declínio da influência da direção do Espírito Santo na igreja, dando lugar às práticas eclesiásticas. É bom esclarecer que esse declínio da influência do Espírito Santo na igreja não foi porque ele deixou de atuar na igreja, foi porque a igreja dispensou essa dependência. Já falamos anteriormente, sobre vários segmentos evangélicos que não querem saber dos dons espirituais, não querem saber de dom de profecia, não querem saber de dom de línguas, falam que não precisam deles. Da mesma forma, na igreja primitiva também, eles trocaram toda aquela ação sobrenatural, um culto fundamentado no sobrenatural, a presença de Deus, a direção de Deus. A igreja trocou tudo isso pelo paramento, pela aquela visão, pela aparência, pela organização e não pela direção de Deus. Depois de concluir a sua missão na atual dispensação, por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo subirá levando a igreja, porque ele é o responsável. A Bíblia diz que se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, esse mesmo Espírito fará, de uma forma atualizada, a mesma obra em nós. Ele nos ressuscitará também. Então o Espírito Santo tem esse papel do convencimento, conversão, regeneração, santificação e levar a igreja para os braços do Senhor Jesus. E por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo fará isso, estará concluindo a sua obra com relação à igreja. Mas é muito importante nós deixarmos claro aqui que o fato do Espírito Santo subir levando a sua igreja não fará com que ele fique ausente do mundo, como há muito tempo nos foi ensinado, que com o arrebatamento o Espírito Santo seria levado. Não, o Espírito Santo, ele é Deus. E como Deus, ele não vai trocar essa terra. A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Deus não vai dar ao inimigo a terra. O que Deus vai permitir nessa nova dispensação aí, após o arrebatamento, é que como a terra desprezou tanto o Espírito Santo, ele vai ficar um momento de tempo sendo dirigida pelos poderes do inferno, através da pessoa do anticristo. Mas como o Espírito Santo é Deus e é misericordioso, os que estiverem sob essa ação maligna sobre a terra, se voltarem para o Senhor, se arrependerem, confessarem seus pecados e se voltarem para o Senhor nesse contexto de perseguição, e de grandes trevas que envolverá a terra, essas pessoas terão o Espírito Santo, que lhe trará o perdão, reconciliação com Deus, e eles poderão ser salvos. Tanto é que no livro de Apocalipse nós vimos ali os mártires da grande tribulação. Homens e mulheres que não aceitaram o sinal da besta ficaram fiéis. E como uma pessoa pode ficar fiel a Deus se não for pela atuação do Espírito Santo na sua vida? Então o Espírito Santo vai continuar agindo de uma forma um pouco diferenciada do que ele agiu na dispensação da igreja, mas vai continuar agindo. E assim, meus queridos irmãos e amigos, nós concluímos esse estudo tão maravilhoso. É um assunto muito vasto, que realmente tudo é muito resumido, mas que serve de base para o seu conhecimento de fundamentos sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação na igreja, o seu papel no contexto da Trindade, o seu papel no contexto da igreja, e que você precisa tanto desse Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual você foi selado para a vida eterna. Nós dependemos dele. Ele está conosco enquanto a igreja estiver aqui na face da terra. Ela é totalmente dependente do Espírito Santo. Foi um prazer estar com vocês. Você está convidado a assistir as demais aulas aí no nosso canal, Pastor Jaime Júnior, BSB. E é um prazer muito grande, uma alegria ter você como nosso parceiro. Deus o abençoe em nome de Jesus.